errou, né? O Eu acho que que saiu vocês, para a mim maioria, 8,67. É só, porque o resto, assim, foi uma prova boa, né? certo? Não foi nada muito complicado. Claro que a sensação que eu tive é que tinha algumas perguntas que era pegadinha, né? E pode ser que numa dessas Tinha algumas pegadinhas eu tenha que errado. tinha Pode ser não, alguns errei. detalhes assim no enunciado, até mesmo nas alternativas, que eu vi que a Isso. maioria eu acho que errou a questão 8, se eu não me engano. E era uma pegadinha nas alternativas. Eu vi que teve essa questão que a maioria errou a mesma, né? Todo mundo se ajudou, foi tudo bem, quase a mesma nota para todo mundo. E Qual que era a questão, Pro? e agora depois eu vou pegar para mostrar para vocês qual que era. Era uma teórica, não era de cálculo. A de cálculo, eu acho que todo mundo acertou, né? Porque tava uma delícia aquele cálculo. Graças a Deus, todo mundo acertou, né? Vocês conseguiram pegar no material de vocês e se basear para fazer lá os cálculos, né? Deu tudo certo. Amém. Perfeito. Então tá bom. Então, assim, tudo que eu não cobrei nessa prova, provavelmente agora a gente já vai começar a colocar, vou deixar já preparando a segunda prova de vocês, tá? Ver se eu cobro mais cálculo, tudo bem? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer a aula prática, aí a gente ia poder pôr a prática aí no meio. Mas a gente se adapta do jeito que dá, né? Mas, Natália, você acha que nós temos esperança de ter ainda aula presencial esse semestre? Não sei te dizer, Eduardo. Não sei te dizer. Eu não sei. Pode ser que as faculdades nem deem férias, sabe? Com todo esse afastamento, pode ser que emende o semestre. Então, Pelo amor de Deus, eu não posso ficar nas minhas férias aqui, não. Eu preciso ir pro Rio de Janeiro, gente. Em nome de Jesus. Brenda, fica aqui, o Rio de Janeiro tá complicado. Sangue de Jesus, não aguento ficar aqui, não, gente. Então, mas assim, não é nada certo, entendeu? Eu tô falando assim, especulações, coisas que a gente eu escuto na mídia e na TV. Então, pode ser que as férias não tenha agora, que tenha mais para frente, para a gente compensar o tempo perdido. Mas isso. Oi. Até porque dos estágios, né? Porque a gente vai ter que cumprir carga horária, que nem a gente do nono, no semestre que vem, não tem dia para cumprir 5 estágios. Então, exatamente. Então, eu acredito que vai acontecer isso para as turmas que vai ter que cumprir o estágio, principalmente. Porque também tenho turmas que têm estágio e o estágio está parado, a gente não houve a permissão para a gente dar continuidade à distância. Então, vai ter que aguardar e a faculdade a gente vai dar um jeito de compensar esse tempo aí. Mas fiquem calmos, vocês vão se formar. Isso é certeza, né? Isso aí. Ai, meu Deus. Bom, então tudo certo. A gente pode começar então a aula. Bom, turma, eu separei para vocês aqui o material que não tinha dado tempo da gente trabalhar, que é a questão do GES. A questão do GES, que eu não cheguei a dar essa aula para vocês. E a gente vai dar continuidade ao controle de qualidade das emoções, principalmente, tudo bem? Então, eu vou, ao longo dessas aulas, trabalhar até alguns artigos científicos de prática mesmo de controle de qualidade, trabalhar em cima de resultados, para vocês terem um olhar mais crítico, né, em cima dos resultados, o que foi observado, se os testes, né, podem levar a uma aprovação, uma reprovação da amostra que está sendo analisada. Então, eu vou tentar trabalhar esse lado com vocês, já que agora a gente não consegue manipular os produtos e executar na prática. Então, vamos, né, dos bastidores, tentar entender mais ou menos como é que funcionam esses testes. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Então, tá bom. Bom, os géis são considerados formas farmacêuticas dispersões, né? Então, assim, são formas farmacêuticas semissólidas, tá? E a gente tem pequenas partículas, né, espalhadas, dispersas no soluto, né, no solvente, desculpa, né? Então, pequenas partículas inorgânicas ou
de grandes moléculas orgânicas interpenetradas por um líquido que apresenta uma certa viscosidade. Apresenta uma certa viscosidade e é o que dá a característica aí, né, dessa consistência do gel. Então, para o preparo dessas formas farmacêuticas, a gente utiliza-se de espessantes, né, gelificantes, para aumentar essa viscosidade. Isso a gente controla. Dependendo da quantidade do gelificante que é adicionado na forma farmacêutica, você vai aumentar ou diminuir essa viscosidade. Então, vai depender muito de qual é o nosso objetivo, a nossa meta, né, para essa forma farmacêutica. Ok? Então, aí a gente vai controlar a quantidade de espessante, né, adicionado na preparação. Tá? Bom, dando continuidade aqui, são sistemas semirrígidos em que o movimento da fase dispersa é restrito por uma rede tridimensional entrelaçada de partículas ou macromoléculas solvatadas da fase dispersa. Então, assim, o nosso meio, gente, só um minutinho, minha cachorra aqui, deixa eu abrir a porta para ela. Você abre para ela? Amora? Ela quer assistir a aula. Você vai ficar quieta? Sem latir. Ela quer virar. Vai pra lá. Oi, gente, desculpa. Continuando aqui, então, os géis são formas farmacêuticas semirrígidas, então, a sua fase dispersa, ela, assim, apresenta, né, como se fosse uma rede tridimensional, como se fosse fibras, né, que permite uma limitação da movimentação das partículas dispersas, ok? Bom, em relação às características físicas, que a gente pode chamar de características organolépticas dos géis, então, dependendo do procedimento empregado, do objetivo, né, empregado para aquela forma farmacêutica, a gente pode ter desde géis claros, né, translúcidos, turvos, isso vai depender muito do tamanho das macromoléculas dispersas em seu meio, tudo bem? Quanto menor for o tamanho dessas moléculas, então mais translúcido vai ser esse gel, tá? Quanto maior for, a gente vai ter aí uma alteração desse aspecto, né? Indo do translúcido aí para o turvo, ok? Os géis, eles podem ser géis monofásicos, apresentando uma única fase, ou géis bifásicos, que a gente chama de magma. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês vão me falando. Tá? Bom, são considerados dispersões coloidais, tá? Pois contém partículas de dimensão coloidal. Tá? Então, a substância coloidal é um agregado de muitas moléculas, íons, átomos, que tem um tamanho ainda da partícula de 1 nanômetro a 0,5 micrômetros, né, aproximadamente. Deixa eu admitir aqui os que estão entrando. Ok. Tá certo? Coloquei aqui alguns exemplos de coloides, que são dispersões, tá? Então, não é solução. Então, a gente tem uma fase dispersa, substâncias, né, suspensas aí em todo o meio. Então, assim, gelatina, sangue, leite, sorvete, né, são exemplos aí de coloides. Ô, Natália, repete o que é um coloide, que agora eu... O coloide, né, o coloide são dispersões, é que a gente dá esse nome dependendo do tamanho da partícula que está dispersa.
Então, como está aqui no slide, né? Tamanho de 1 nanômetro a 0,5 micrômetro. Então, é uma dispersão, tá? Mas dependendo aí do tamanho dessa partícula, se for, né, vamos dizer assim, dentro desse parâmetro que eu coloquei aqui para vocês, a gente acaba chamando de coloide, tá? Mas é uma dispersão, não é uma solução, não está dissolvido no meio, tá? Apenas disperso. Deu para entender, Eduardo? Deu. Tá, deixa eu adicionar aqui. Tá, então aqui a gente tem alguns exemplos que a gente já citou, tá? Os géis, eles podem ser classificados da mesma forma que as emulsões, que a gente já trabalhou antes, em relação aos seus constituintes, né? Aquosos, oleosos, tá? Então, assim, eles podem receber a classificação de hidrófobos, que são os óleos géis, tá? Então, a gente tem componentes no seu meio que tem uma característica oleosa, né? Então, parafina líquida, adicionada de polietileno, de óleos graxos, geleificados, pelo óxido de silício coloidal ou sabões de alumínio de zinco, né? Então, são alguns exemplos aí que a gente pode adicionar nesse tipo de gel, né? Nos hidrófobos. Então, aqui tem um exemplo de formulação. Então, ácido silício, lanolina, parafina líquida, vaselina líquida, tá? E o que vai dar a nossa gelificação, o nosso agente espessante, vem a ser o ácido silício aqui, né? Que ajuda a fornecer aquela viscosidade característica de um gel. Professora, é esse que tem aquele cheiro de meio assim de peixe? Ai, olha, não me recordo do cheiro do cheiro, se tem Não, cheiro de peixe. é um eu sei cheiro- qual é, Elis. É o Não é esse? trietolonamina. Trietolonamina, uma coisa assim. É esse. Então, geralmente a gente adiciona a trieta em algumas formulações de géis para aumentar a viscosidade. São algumas gotinhas que é adicionada da trietolonamina e você vai agitando e vai formando o gel. Então, em algumas preparações, como agente geleificante, a gente pode adicionar a trieta. Opa, peraí. Ele ajuda no pH também, né, Natália? Isso, muda o pH. Então, assim, um dos fatores que altera também a viscosidade são esses fatores físico-químicos, né? O próprio pH do gel pode interferir na sua viscosidade. Então, a trieta, ela acaba alterando o pH e chegando no ponto certo para a gente ter a característica da viscosidade certa para aquele gel. Ok? Os géis hidrófilos, também chamados de hidrogéis, tá? Então, são aqueles que a gente tem componentes aquosos, né? Então, a gente tem recipientes, habitualmente como a água, o glicerol, o propileno, o glicol, tá? E para isso a gente vai ter que usar alguns agentes geleificantes apropriados que apresentem uma compatibilidade melhor com esses agentes aquosos, né? Então, assim, goma dragante, amido, derivados da celulose, polímeros, carboxivinílicos ou silicatos de magnésio, alumínio, tá? São alguns exemplos, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui desse tipo de gel. Então, metilcelulose, glicerina, metilparabeno e água destilada. Desses daqui, qual que é o agente geleificante? O que vocês acham? Metilcelulose? Metilcelulose. Ela que vai ser o agente geleificante, o agente espessante, tá? Quem é o metilparabeno? Oi? Qual é a função do metilparabeno? Conservante. Metilparabeno é conservante. Conservante. Vocês estão bom, que bom. A memória tá boa. Parabéns pra Tati.
Isso aí, eu vou passar o recado para ela, falar que ela ensinou direitinho vocês. Também temos géis cremes, né? Emulgéis, são emulsões com alta porcentagem de água e baixa porcentagem de óleo, tá? Então, é constituído por um estabilizador coloidal hidrófilo e agente de consistência também, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de formulação, tá? Então, aqui é uma microemulsão, tá? Então, já vem, se a gente já utiliza uma base de emulsão, e aí a gente adiciona o quê? O carbopol. O carbopol, ele vem a ser o agente gelificante, que vai dar, né, a característica, a viscosidade de um gel para essa preparação. Então, a gente vai utilizar uma base de emulsão, então tem tanto os componentes aquoso como oleoso, tá? A gente só adiciona o agente espessante para mudar a viscosidade dessa preparação. Tranquilo? Dúvidas? Até agora nada. Não. Então, tá. Não, então tá bom. Então, assim, existe uma variedade, né, grande de gelificantes e espessantes. Temos aqueles que são derivados da celulose, tá? Então, como o CMC, que é a carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, né, o natrosol, bem utilizado, né? Então, assim, eles são comuns nas preparações. Então, vai depender muito do tipo de base de gel que você vai preparar, né? Se vai ser um que vai ter uma característica mais aquosa, ou você vai preparar um gel com uma característica mais oleosa, ou com uma base de emulsão, tudo Ô, bem? Nath, Oi. os colírios, a maioria da base dos colírios é com esse princípio, carbometilcelulose, né? Lacrifilme. Onde é que entra Eu isso não me recordo da formulação mas é dos isso mesmo que eu colírios. estava vendo aqui. Se eles são agentes gelificantes, o colírio ele é umidificante, né? Lubrificante, aliás, desculpa. Lubrificante. Aí eu estava vendo aqui, olhando aí, a maioria dos colírios ou é metilcelulose ou carbometilcelulose. Eu vou até conferir depois, eu não me recordo da formulação de um colírio. Tá? Mas pode ser até que tenha algum agente espessante para que se é muito líquido, fica até difícil de você pingar, né, no olho. Então, tendo uma certa viscosidade até facilita. É mínima, mas tem. Você percebe que o colírio, eu vou verificar. Tá? Bom, o CMC é polímero aniônico. Nesse caso aqui, ele é pouco usado para obtenção do gel para veiculação de fármacos dermatológicos por formar complexos desestabilizando a formulação, tá? Então, assim, é um bom gelificante? Só que ele dá trabalho na hora de você preparar o seu gel. Se você não homogeneizar, não agitar corretamente, facilmente ele vai formar grumos, né, sedimentos, e vai ficar aquele gel com aspecto não muito apresentável, né, aceito, assim, pelas pessoas, tá? Então, a gente tem a presença de precipitados, ok? O natrosol, ele é mais utilizado, tão amplamente utilizado para obter um gel para veiculação de fármacos dermatológicos, tá? Dispersível em água quente ou fria, tolera bem o pH ácido, tá? Sendo indicado para a incorporação de fármacos que levem a um abaixamento do pH final da formulação. Então, essas são algumas características que vocês precisam se atentar no momento que está preparando, né, esse gel, porque muitas vezes você vai precisar incorporar um princípio ativo, tá? E como todos os elementos que fazem parte da forma farmacêutica tem que entrar em acordo, né? Não pode ter incompatibilidades, dependendo se o fármaco apresenta, né, um pH mais ácido, dependendo, né, a gente vai precisar utilizar um gelificante mais compatível com essa formulação, para a gente não criar aí precipitados, né, incompatibilidades no nosso gel. Metilcelulose,
ou géis com metilcelulose são preparados para formulações tópicas, tá? E a gente tem aqui oftálmicas, então a metilcelulose aí, Eduardo. É verdade. Faz necessário verificar a compatibilidade com o fármaco, então vai depender de pH, né? Então, uma série de fatores para a gente verificar se a compatibilidade, se vai formar precipitados, porque para ser um bom gel, né? Então, assim, a gente não pode ter formação de precipitados. Então, a maioria dos géis são translúcidos, né? A gente não tem separação de fases, né? Precipitados, fase aquosa em cima. Então, não pode observar um fato desse. E nem perder a viscosidade de uma hora para outra, né? Então, são vários detalhes que a gente tem que verificar. Bom, existem os polímeros de carboxivinil e derivados, né, os carbopóis. Eles são bastante utilizados para o preparo de géis, né? Eles são mais fáceis, vamos dizer assim, para manipular, para a gente produzir o gel. Então, dificilmente eles vão precipitar. Então, as resinas de carbopol são os agentes gelificantes mais comumente utilizados. E existem vários tipos de carbopol, tá? Então vai depender do que a gente quer obter. Eu coloquei alguns aqui para vocês, que eles diferem aqui na numeração, como vocês podem ver. O carbopol 934, o 940 e o 2020, tá? O 934 apresenta uma fraca tolerância iônica, né? Produz géis turvos, porém oferece uma boa estabilidade e viscosidade a viscosidade alta em emulsões e suspensões, tá? Então, assim, dependendo do tipo de gel, se a turbidez não for algo que vai, vamos falar assim, se um dos critérios de aceitabilidade não é que o gel apresente, né, aquele aspecto translúcido, então, dependendo, aí a gente pode utilizar esse tipo de carbopol. O carbopol 940 é o preferido para produzir géis cristalinos, brilhantes, aquosos ou hidroalcoólicos, tá? É o de maior efeito espessante dentre as resinas de carbopol. Possui fraca tolerância a eletrólitos. Então, assim, o principal utilizado aí é esse tipo aqui, né? O carbopol 940. O álcool gel, que vocês, eu tenho certeza que estão utilizando em grande quantidade aí nos dias de hoje. Vocês chegaram a ver o tipo da composição? Que tipo de espessante apresenta? Não. Ninguém teve a curiosidade de olhar a embalagem, verificar que tipo de espessante, gelificante foi colocado? Então, a maioria deles, geralmente, é colocado esse carbopol 940, tá? Depois vocês peguem lá e deem uma olhada. Confere. Pode ser que tenha outro, né, espessante aí, tá? Mas o principal é esse daqui, o Carbopol 940. O 2020, né, uma resina de fácil dispersão, indicado aí para espessar shampoos. Pode ser utilizado também para obter o gel base, para depois a gente incorporar, né, outros agentes adjuvantes aí no meio. Ok. Difícil até aqui? Não. Perguntas? Não, né? Para o preparo do gel é bem simples. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, pro. Tá tranquilo? Então, tá bom. Bom, o preparo do gel, ele é bem simples, tá? Então, assim, antes de tudo, né, vocês vão fazer os cálculos, determinar a quantidade correta de cada substância para ser pesada, vão pesar os componentes, tá? Dispersar o espessante, o gelificante, até perfeita incorporação, então vai depender aí da consistência do espessante, ok? E aí a gente vai adicionar os demais componentes da formulação, ajustar viscosidade da formulação quando necessário, acondicionar e rotular adequadamente, tá? Então, assim, dependendo do espessante, a gente pode ter uma característica mais sólida
ou mais líquida. Então, dependendo, você vai precisar de um agente molhante para dispersar esse geleificante, tá? E aos pouquinhos vocês vão adicionando os demais ingredientes aí no gel, tá? Se, por exemplo, for um gel de característica mais oleosa, que a gente tem uma base mais oleosa, e essa base oleosa ela é sólida, a gente vai ter que fundir, né, os componentes para obter uma homogeneização adequada e agitar aí até o resfriamento, tá? Então, vai depender muito da consistência de cada um dos ingredientes, né, dos agentes adjuvantes que vão, né, serem utilizados para o preparo do gel. E aí, né, a gente vai ajustar a viscosidade da formulação quando for necessário. Então, em algumas preparações, mudando o pH com a trietalonamina, você muda a viscosidade desse gel também, tá? No final, a gente acondiciona e rotula adequadamente o produto. Perfeito? Bom, para incorporação do fármaco ao gel, então, a mesma situação, né? A gente vai fazer os cálculos corretos para determinar a quantidade exata de princípio ativo que vai ser incorporada ao fármaco, pesar esse fármaco. Se o fármaco for sólido, a gente vai ter que reduzir o tamanho das partículas, né? Micronizá-lo, né? E depois, com o agente molhante, ajudar a misturar, incorporar esse fármaco no restante da base do gel, tá? Então, é muito importante isso. Se vocês simplesmente pesarem lá o pó, vamos dizer assim, do fármaco e jogar direto na base do gel, isso dificilmente vocês vão obter um aspecto homogêneo, tudo bem? Vai ser muito difícil dispersar essas partículas. Então, é necessário, aí, dependendo, solubilizá-lo com algum solvente compatível, se é aquoso, às vezes a glicerina ajuda bastante, tá? Se a partícula for muito grande, micronizá-lo, depois molhar, e aí a gente incorpora na base do gel. Sempre aos poucos, né? Gradativamente. Porque aí a gente garante um aspecto mais homogêneo da preparação de vocês. Não quer dizer, eu joguei tudo de uma vez lá na base do gel, vai dar errado. Não, você vai ter mais trabalho, você vai ter que agitar mais esse gel, né? Mexer muito para ter certeza de que esse fármaco ele se misturou de maneira completa, né? Se dispersou aí totalmente na base do seu gel, tá? E aí, finalmente, a gente acondiciona e rotula adequadamente esse produto. Tranquilo? Dúvidas? Não. Então, tá bom. Então, tá. Então, a parte de gel, por enquanto, né, é essa que eu dei para vocês. Depois a gente vai trabalhar também a questão de estabilidade desses produtos farmacêuticos e depois entrar na parte dos cosméticos também, tá? Eu trouxe um artigo aqui que eu vou trabalhar com vocês hoje, que ele fala dos parâmetros físicos no estudo das estabilidades das emulsões, tá? Então, a gente vai observar, né, o que os autores, né, que tipo de emulsão eles prepararam, tá? A gente vai olhar os agentes adjuvantes que foram incorporados e os testes que foram empregados para determinar, né, se essa forma farmacêutica ela pode ser aprovada, se ela pode ser aceita, ou a gente precisa reformular todo o produto, ok? Então, eu trouxe até umas partes teóricas que o artigo ele evidencia, que eu acho importante para a complementação do estudo de vocês. Então, por exemplo, assim, o aspecto, né, ou as características organolépticas de uma emulsão, como homogeneidade, brilho, maciez, a superfície fina, opacidade, bem como o comportamento reológico e a espalhabilidade estão entre os parâmetros físicos que devem ser avaliados. Então, são algumas características
que os autores avaliaram durante os seus testes, tá? Então, assim, o produto tem que ser homogêneo. Quanto mais brilho, mais aceito, né? Então, vamos falar assim, não é que o gel não vai... desculpa, a emulsão não vai produzir seu efeito se não tiver brilho. Mas o brilho é uma das características de aceitabilidade, né? Quando o cliente vai comprar, né, a emulsão, então é uma das características atrativas que geralmente são exigidas por conta disso, tá? Maciez, superfície fina, sem grânulos, né? Então tem que ser uma textura uniforme, macia, tá? E essa opacidade tem a ver com vamos falar assim, a turbidez, se o produto é mais translúcido, se ele é muito opaco, se é turvo, tá? O comportamento reológico e a espalhabilidade se refere ao quê? Vocês sabem me dizer? Meninos e meninas? Espalhabilidade, eu vou imaginar que é uma coisa fácil de você distribuir, espalhar, né? Tem a ver realmente com a capacidade de você, né, dispersar toda a emulsão numa superfície, numa pele, tudo bem? E aí isso tem a ver com a viscosidade do produto também, tá? Então, dependendo das características padrão para aquele tipo de produto, a espalhabilidade ela vai ser ou mais fácil ou mais difícil, dependendo da viscosidade da sua emulsão. Sabe o Ok? que eu venho prestando muita atenção na Coop, na venda de álcool gel 70? Dependendo do fabricante, parece que, dependendo da marca, é como se ele tivesse cria-se uma película protetora sobre a pele. E aí eu acho que é onde entra essa espalhabilidade, né? Tem alguns que são fáceis de você distribuir ali na absorção da camada da pele. Você está dizendo o álcool gel. Certa fricção para que ele possa penetrar mais rápido na pele. Você está falando do álcool gel vendido? Isso. Então, aí lembrando, vai depender do tipo de base que foi utilizada. Se o álcool gel, a base dele é mais aquoso, facilmente você não vai sentir aquela parte oclusiva na superfície da pele. Você passou lá, higienizou, de repente parece que não passou mais nada. Diferente se você tem uma base mais oleosa ou uma base a partir de uma emulsão para o seu gel. Aí vai criar essa barreira oclusiva sobre a superfície. É isso que eu estou dizendo. Dependendo do fabricante que a Coop compra, você percebe essa diferença. Tem uns que são rápido na absorção, na distribuição. Outros requer mais fricção ali, mais tempo para que você sinta que ele foi absorvido. Sim. Aí não sei se é nesse sentido a espalhabilidade, né? Fácil de... Tem uns que são mais fáceis, outros não. A espalhabilidade tem a ver com essa capacidade de, vamos falar assim, um termo não muito técnico, mas essa capacidade de escorrer através da superfície, de a gente arrastar o produto, entendeu? Uhum. Tranquilo? Agora, a outra palavra é reológico. O que é esse comportamento reológico? Eu não cheguei a falar com vocês isso? Estudo do tempo. Do tempo? Falou sim. Falei, né, gente? Oi? Ninguém lembra, a prova já foi, apesar que eu acho que eu nem cobrei essa parte, mas tem a ver com a viscosidade do produto, tá? A capacidade de, vamos falar assim, o tempo até que leva. Por exemplo, se eu for né, verter um pote de emulsão, qual é o tempo que leva para aquele conteúdo escorrer, entendeu? Tem a ver com isso. Então, quanto mais espesso essa emulsão, né, isso tem a ver com a viscosidade, essa característica, né, a reologia vai ser diferente de um produto para outro, mas tem a ver com a viscosidade.
Então, quanto mais viscoso, mais difícil para escorrer, né? Lembra num produto aquoso, rapidamente você verte, né? O produto, ele se derrama, escorre. Um produto mais viscoso demora mais para a gente ter aí essa propriedade. Ok? Ok. Professor, tem uma pergunta para fazer para o Eduardo. Sai de mim. Pode fazer. Ô, Eduardo, tem uma questão para te fazer. Ou você tá no Japão com esse óculos escuro, ou você toma um soco nos olhos, velho. Não Tá é, parecendo rapaz. Stevie Eu Wonder, já falei mano. que a tela é muito clara. Eu não consigo, não aguento ficar muito tempo. Vai tolice, né? Professora, continua a aula. Não ignora isso aí. O Eduardo é Meu estiloso. Deus. É o único que deixa a câmera ligada, né? Tem a coragem de deixar a câmera ligada. Ah, é? Então eu vou desligar também. Não, deixa ligado. Pessoal, Até a gente não parece que sabe a se gente tá é dormindo. Eu achava que todo mundo ficava com a câmera ligada. Claro que não, com essa cara de lavadeira que a gente tá, não, né, Eduardo? Desculpa, Senhor, pessoal. não. Eu pensei que era para ficar, eu deixo ligado. Não, pode deixar. Aí, o Fábio. Beleza? Então tá bom. Pelo menos Por eu isso sei que que vocês todo estão mundo fala que participando. só me vê a mim. Agora eu estou entendendo. Então tá bom, Mas vamos fala, a continuar. claridade da tela. Se eu ficar uma hora aqui, minha cabeça, meus olhos começam a doer, a arder. Por isso que eu coloco o óculos. Não é. Então precisa ver, às vezes você precisa usar óculos mesmo, que força a vista. Mas eu uso óculos. Aumentar o Ele já grau. tá aqui, ó. Ó, eu tenho que colocar isso aqui que é anti-reflexo. E eu coloco isso aqui Eu para quebrar o jurava que você reflexo. tava no Japão, velho. Falei, Mas 7 vamos quase 8 continuar. horas da noite, 8 horas da manhã. Vamos continuar, gente. Meu Deus. Bom, dando continuidade aqui. Existem 5 tipos de estabilidades, né, que a gente pode aplicar, avaliar nas formas farmacêuticas. Uma delas é a estabilidade química, né, aí tem a ver com a propriedade química, os ingredientes ativos, né, os princípios ativos que foram incorporados aí na nossa formulação, sempre garantindo que não haja alteração da sua integridade, potência, né, não pode haver, vamos falar assim, atrito com os outros componentes da formulação. Né, do jeito que você adicionou, incorporou o agente químico, o princípio ativo, ele tem que garantir no final do produto as suas propriedades, né, farmacológicas. Né? Não pode haver alteração da sua forma química, oxidação, né, entre outros processos químicos, que vai alterar a característica, né, da substância. Nós temos a estabilidade física, tá? Então, é a propriedade que os produtos apresentam de reter de forma inalterada as características físicas que apresentam após a sua fabricação. Então, que esse aqui é o foco do artigo, né, que os autores eles deram continuidade para avaliar se no final do processo, depois de produzido, as formulações iam perder essas características físicas, né? Uma das coisas mais importantes para uma emulsão, né, no aspecto físico, é a separação de fases. Então, isso daí é algo assim que não pode acontecer, tá? Isso a gente descarta de cara o produto, tá bom? A gente também avalia cor, odor, textura, consistência, sensação de tato, né? Toda a textura, como é que é na pele, comportamento reológico, que tem a ver com viscosidade do produto, tá? Que tudo isso envolve a parte física, né? Tem a ver com a estabilidade física do produto, tá? Existe também a estabilidade microbiológica, né? Então, dependendo do tipo de formulação, a gente vai ter alguns requisitos especificados nas farmacopeias, né? Dependendo do uso da emulsão, para qual via, né, vai ser utilizada, a gente vai ter que fazer teste para alguns tipos de micro-organismos, tá?
apresentando ou não aí uma aceitabilidade, presença de alguns. Tudo bem que a gente ainda vai ver um pouquinho nessa disciplina, ok? Existe a estabilidade terapêutica e a toxicológica também, tá? Que no final, depois da manipulação do produto, o princípio ativo, né? Se não houve nenhuma alteração química, né, no princípio ativo, ele tem que manter as características, apresentar o efeito farmacológico no final, sem nenhum tipo de toxicidade para o usuário, né, para o paciente, para o cliente, tá? É uma das coisas que também podem ser avaliadas em uma emulsão, ok? Perguntas? Então, uma das coisas que é mais avaliado, não que as outras não sejam avaliadas para a emulsão, né? Mas um dos critérios maiores é a estabilidade física, que eles fazem logo de cara, a estabilidade microbiológica e também funcional, aí dependendo da via de administração, se as características do princípio ativo vai se manter intacto, vai apresentar a ação esperada, né, no produto. Ok. Podemos complicar um pouquinho? Você que manda. Tá bom. Bom, o que eles fizeram? Os autores, eles trabalharam com 2 tipos de cremes, tá? Que apresentam, então, algumas características diferentes, né? Um é aniônico e o outro é não iônico, tá? Então, eles trabalharam com o creme Lanetti e o creme Polar Wax. Vocês chegaram a manipular esses cremes na aula prática com a Tati? Eu acho que só a Lanete. Só o Lanetti. Bom, tranquilo. Eu acho que não, eu não lembro desse creme Lanete aí, não. Eu nenhum dos dois. Ah, então se eles não fizeram, nós também não. O Lanetti, ele é bem branquinho, brilhoso. Não, não fez isso aí, não. Certeza. Eu não tenho certeza, não. Se meus amigos aproveitavam não me ajudar. Não, tá certo, sem problemas. Bom, os autores, eles trabalharam com esses 2 tipos de creme. Coloquei aqui a constituição desses cremes, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Relembrando rapidamente como deve ser feito as emulsões. Então, a gente pega os constituintes aquoso, o oleoso, a gente vai fundir, né? Leva geralmente a fase aquosa e oleosa para aquecimento, 70 graus, e depois a gente verte um no outro e agita aí até o resfriamento final, tudo bem? Então, aqui, ó, manteve-se a agitação em banho-maria por 10 minutos depois, né, até o resfriamento. E aí o produto foi deixado em repouso por 24 horas, tampado e em condições ambientais, tá? Para os autores, essas primeiras amostras manipuladas foram consideradas o nosso produto inicial, tá? Então, é o nome, a denominação que eles deram para esses produtos, né? Depois de 24 horas, é que eles começaram a empregar os testes, tá? Então, assim, vamos rapidamente analisar aqui a composição dessas 2 emulsões. Creme Lanetti, a gente tem aqui o Lanetti, que ele vem a ser o que na nossa emulsão? O que vocês acham? Como assim? O que você... Ó, porque um é o creme Polar Wax e o outro é o Lanetti. Vocês acham que eles têm... Essas substâncias têm alguma função específica na emulsão? O que será que é a função delas? Não sabe. O Bruno, Lanete seria a cera? Então, é uma cera que ela tem o poder de emulsificação. Uhum. Então, ele ajuda na viscosidade, não é isso? Exatamente. Lembra do agente emulsificante? Então, o Lanetti e o Polar Wax
né, vão dar essa característica de emulsificação para o nosso produto, para o nosso creme. Então, o Lanetti é o agente emulsificante. É uma cera autoemulsificante. Exatamente. Ok. Tá? Os demais aqui, ó, cetiol, sorbitol, fenonip, EDTA, BHT. Vocês chegaram a ver algum deles nas aulas práticas? Vocês lembram? Ajuda aí, gente. Eu não tô lembrando disso aí, não. Cetiol. Eu lembro do Eu só lembro do sorbitol. do EDTA, eu lembro. E do sorbitol eu lembro. O que é EDTA? EDTA, eu lembro. Não, eu não lembro o que é. Eu lembro que a gente já viu alguma coisa nesse sentido, mas eu não lembro o que é, não. Gente, o cetiol, ele vai ser agente de consistência para nossa formulação, então ele é fase oleosa, tá? O sorbitol, ele faz parte da fase aquosa e ele vai ajudar na dispersão como agente molhante também de outros constituintes, como o fenonip, o EDTA, o BHT, né, que são conservantes, são antioxidantes, que fazem parte da formulação, tá? Então, o fenonip é conservante, o BHT é antioxidante, o EDTA, deixa eu me recordar, eu não me recordo se agora se vai ser antioxidante ou acho que deve ser antioxidante também. Agente quelante, eu vi aqui. Quelante, é isso mesmo, é o agente quelante. O creme Polar Wax aqui, ó. Então, o Polar Wax vem a ser o agente emulsificante, né? Uma cera emulsificante. Vaselina vai dar aspecto de consistência à nossa preparação, tá? Esse daqui é o conservante da fase oleosa. Aqui a gente tem o conservante da fase aquosa. O propileno glicol, ele vai ajudar na dispersão, né, a incorporar o fenonip aqui nas demais substâncias, tá? E a água aí como o nosso veículo no final. Tranquilo? Olhando assim para esses dados que eu coloquei para vocês dá para identificar se esses produtos eles são óleo-água ou água-óleo? Dá para identificar por alguns componentes. Dá para identificar, né? Então, pensem aí e me respondam o que vocês acham que essas preparações, que tipo de emulsão a gente tem no final? Eu não sei se esse Lanetti é a característica. Eu coloquei entre parênteses o tipo de fase que é. Tá vendo? A fase oleosa, ele tem uma propriedade que, como que se diz assim, tem afinidade por agentes aquoso também, mas ele é considerado um agente oleoso, o Lanetti. O Lanetti é oleoso e o outro é o aquoso? Ó, é só vocês olharem, eu coloquei entre parênteses. Não, que é fase tá aí, oleosa tanto, e fase tanto um aquosa. como o outro são fases oleosas. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Você quer saber se o Lanetti... Não dá para ver direito. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Melhorou? Até demais. Melhorou. Então, assim, eu quero saber se vocês conseguem, a partir desses dados, me dizer se essas emulsões, nessas concentrações, elas vão ser emulsão óleo-água ou água-óleo? Em cima, para mim, é água-óleo. Embaixo é óleo-água. Com base no que você me fala isso? Não é exatamente. Eu estou vendo mais fase aquosa no Lanetti. Gente, lembrando,
deem uma olhada nas quantidades dos produtos, tá? Para ser óleo, água, o nosso produto em maior quantidade é a água. Para ser água, óleo, o produto em maior quantidade tem que ser o óleo. Você fala, aí, então, não é isso que eu tô falando? Ou eu tô maluco? Toma aí as porcentagens, vê quanto que dá. Ó, os dois é para fazer 20, 100% aí, porcentagem, 100 não. gramas. Independente 20, da quantidade de água, sempre vai ter a porcentagem diferenciada. Então tem que ir pela porcentagem. Você tem que completar depois com a água para os dois. Então, ó, o Lanete ele tem 30% de fase oleosa e 11,2 E o de resto fase da aquosa. água, mas e falta o resto da água para completar 100. Não tem água destilada, quantidade suficiente para. 100 gramas. Então, assim, 30% é de óleo e, tipo, 70% vai ser água. É verdade. Então, o Lanete, ele é água em óleo. Não, Água óleo em em óleo. água. Óleo Óleo em em água. água. Porque Exatamente. tem mais água do que óleo. Isso, certinho. E o Polar Wax? Polalax, deixa eu ver. Também, então, né? E Porque a só gente tem entrando 14% de óleo. Aí, deixa eu voltar a tela aqui. Voltou? Voltou. Fase aquosa 075. Frio lá fora, não? Tá frio lá fora? Os dois é fase oleosa. Choquito? Os dois são óleo e água. Óleo em água. Óleo em água. Perfeito. Eu quero Todo mundo concorda? tá fazendo cocô? Quem tá fazendo cocô, Jesus? Dá descarga nesse negócio. Ai, gente. Olha Tudo o bem. microfone. Exatamente, gente, sem problema. Tá sendo gravada a aula, vai pro YouTube. Ficou alguma dúvida na constituição desses produtos? Não, agora ficou mais Então, claro. esses cremes foi o que os autores fizeram lá no laboratório, tá? Então, assim, eles manipularam esses cremes e deixaram lá em repouso durante 24 horas e denominaram como produto inicial, tá? Então, vamos ver. Eles são cremes aquosos, né? Isso, são cremes óleo em água. Certo. Mais água do que óleo. Isso. Para fazer os testes, né? Então, eles separaram algumas amostras desse creme inicial, desse produto inicial que foi confeccionado, né? Então, após as 24 horas depois da fabricação, para alguns testes, como a propriedade reológica e o teste de espalhabilidade, a gente retirou 150 gramas desse produto, tanto do Lanete como do Polar Wax. Então, foi retirada aí uma quantidade, tá? Para fazer esses testes. Ok? Para a gente observar aí as características organolépticas das amostras. Tá tranquilo, né? Vamos complicar um pouquinho. As amostras, né, dessas emulsões, tanto do Lanete como do Polar Wax, foram submetidas a diferentes condições de armazenamento, tá? Para a gente observar a estabilidade. A gente quer descobrir se essas emulsões elas sofrem alteração de textura, coloração, turbidez, conforme muda temperatura, exposição ao sol, né? Tipo de embalagem acondicionada, ok? Então, assim, o produto foi envasado numa embalagem, a embalagem inicial utilizada é plástica, e a gente tem depois a embalagem de vidro, que também foi feito os testes.
tá? Então, foi avaliado o efeito da luz solar em relação ao tempo de exposição que esse produto foi, né, submetido. Então, a gente tem aqui a exposição com sol direto. Então, aqui são 12 amostras com 150 gramas cada e 4 amostras com 30 gramas cada, tá? Teve a avaliação da exposição com o sol indireto, 12 amostras também com 150 gramas e 4 amostras com 30 gramas cada. Foi feito um teste para submeter as amostras a um ambiente escuro também, então na ausência de luz, também as mesmas quantidades de amostra, 12 amostras com 150 e 4 de 30 gramas. E os mesmos testes foram feitos com o produto envasado numa embalagem de vidro, tá? Também aí o efeito da luz conforme o tempo de exposição, tá? Então, sol direto, sol indireto, ambiente escuro, tudo bem? Tá claro esse fluxograma do que os autores testaram? Então, do produto inicial manipulado, foi separado amostras para a gente submeter eles ao teste de estabilidade, tá? A exposição à luz solar, a claridade, ao escuro. Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo. Todo mundo entendeu essa parte? Como que foi dividida as amostras? Para depois não confundir a cabeça de vocês. Sim, parou. Sim. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui antes para vocês, já adiantando. Aqui eu falei de um ambiente com sol direto e ambiente com sol indireto. O que vocês entendem? Bom, Entende que foi um produto exposto diretamente no sol, pegando o sol no produto, ou não pegando o sol diretamente, mas num ambiente quente, entendeu? mas como ele vai Por reagir, exemplo, né? Não é como por ele vai exemplo, reagir? não, sim, a gente vai avaliar como que vai reagir, mas assim, Fábio, imagine, você tem a sua farmácia de manipulação, você lá está fazendo as emoções, você vai ter que passar pelo teste de controle de qualidade. Você tem que abrir Certo. um quintal lá para você colocar as suas amostras em exposição ao sol? Acredito que não. Como Deve que ter você acha que é? alguma tecnologia que vai fazer isso, né? Uma espécie de alguma radiação. Então, na verdade, esses testes é feito com a luz artificial mesmo, né? Um ambiente com a luz, né? Um ambiente aceso, um ambiente lá com a luz apagada, para mimetizar aí a irradiação solar, tá? Mas não é, nenhum deles sofre uma exposição direta ao sol. Tranquilo? Bom, Sim. foi feito testes também de estabilidade acelerada de longo prazo, tá? Qual que é a importância de a gente avaliar essa estabilidade a longo prazo? Garantir a eficácia do produto? Garantir a eficácia em relação ao tempo. Então, se é um produto novo que você está desenvolvendo, a gente quer ter um parâmetro, né? Até que prazo de validade eu posso incorporar até mesmo no meu produto, né? Quais são as condições extremas que o meu produto ele vai suportar antes de desestabilizar, tá? Então, é para a gente ter aí uma noção, né, em relação ao tempo, como que as nossas amostras vão se comportar, tá? Então, assim, a gente vai avaliar a influência da variação de temperatura. Então, a exposição na estufa elétrica 40 graus, período de 30 a 90 dias, estufa a 50 graus, período de 30 dias, tá? Seguindo o mesmo raciocínio das amostras, né? No total, aí 12 amostras. Essa é a embalagem inicial, então seria a embalagem plástica.
A mesma coisa vai acontecer com os produtos envasados na embalagem de vidro. A gente também vai avaliar a influência da temperatura. Eles vão ser submetidos a uma estufa a 40 graus, também período de 30 a 90 dias, e estufa de 50 graus, período de 30 dias, e aí as mesmas quantidades de amostra, tá? Vão ser colocados em ambientes gelados, então geladeira, período de 30 a 90 dias, isso também para embalagem plástica e a embalagem de vidro, mesma quantidade de amostras, e tem aqui a exposição direta à luz solar, que seria daquela maneira que eu falei, né? Vai ser num ambiente com a exposição da luz artificial, tá? Na mesma quantidade aí de amostras, período de 30 a 90 dias. Tranquilo? Já decoraram todos os testes? Bom, não, né? Tranquilo. Não, sem problemas. Tá, então, assim, para todos esses testes foi separado 12 amostras, né? No mínimo aquelas 12 amostras com 150 gramas de emulsão, ok? E esse tipo de estabilidade que a gente está avaliando é a estabilidade física, né? Que tem a ver com as características organolépticas do produto. Então, o objetivo dos autores, né, foi observar durante o período pelo menos de um ano como que vai se comportar o produto que está sendo manipulado, né? Se a gente vai ter uma resposta satisfatória ou não, né? Pelo menos é um período que a gente dá para acompanhar mais ou menos como que se comporta esse produto, né? Então, aqui, ó, eles até colocaram, recomenda-se adotar o programa geral de amostragem. Início, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 meses, para a gente ter o quê? Uma condição de segurança maior, uma garantia da estabilidade, né? Como que se vai comportar ao longo do tempo esse produto? Aí a gente sabe os extremos aí, né? Os limites suportados pelo nosso produto. Ok. Bom, dentre as características organolépticas desejáveis, né? Então, assim, quando a gente fala em emulsão, pelo menos para essas preparações que eles estavam manipulando, uma das questões exigidas que eles iam ficar atentos era a questão da homogeneidade, tá? Brilho, maciez, partículas finas, então tem que ter uma superfície finas, nada de grânulos, tá? E a opacidade, tá? Essa questão da turbidez, como que se apresenta, né, essa formulação. Dentre os defeitos aceitáveis e os defeitos sérios incluem, né? Então, o produto tem que estar homogêneo. O que não pode apresentar, que é um defeito sério? A questão da heterogeneidade, tá? Se o produto não tiver homogêneo, tiver partículas sólidas dispersas, né, uma característica de separação de fases, isso já não é aceitável, ok? Tem que ter brilho o produto. Então, o que seria um defeito sério? Opaco, se ele se apresentar, né, esse aspecto opaco. Tem que ter a qualidade da maciez. Como defeito, eles colocaram aqui o aspecto fibroso do produto, tá? Qualidade fino, defeito, né, seria uma coisa mais grosseira, ok? Para a opacidade, o defeito aceitável é ser translúcido. Então, lembrando, as características tanto do Laneige como o Polar Wax, né? Então, são formulações que apresentam um certo tipo de opacidade, tudo bem? Com o defeito, então, se eles não são emulsões translúcidas, mas se apresentar no final da formulação, é considerado um defeito aceitável. O que não vai ser aceitável é o que eles chamam de opalescente, tá certo? Então, de translúcido a perolado, tá certo. Agora, se ficar muito
turvo, né, a preparação, né, que eles chamam de opalescente, aí não é aceitável, tá? Mas para todos os outros, para todas as emulsões, né, como defeito sério a qualquer produto, não são aceitáveis as bolhas de ar presentes também na formulação. Então, como a gente está falando de aspectos físicos, essas características organolépticas precisam ser avaliadas de maneira detalhada para a gente garantir aí, né, a garantia, né, a estabilidade física desse produto. Tranquilo? Sim, pronto, tudo bem. Tá bom. Um dos testes empregados foi o teste de espalhabilidade, tá? Então, o que vai influenciar nesse teste? A viscosidade do produto, a capacidade, né, de se espalhar, de se aderir à superfície na qual foi colocada, né, de maneira mais fácil ou mais difícil, tá? Então, como que foi feito esse teste? Sobre a amostra foi colocada uma placa de acrílico de peso pré-determinado. Então, imagine, a amostra estava numa superfície e sobre ela foi colocada uma placa de acrílico, que a gente sabe o peso. Então, por pressão, o produto vai se espalhar, né, embaixo dessa placa. Então, após um minuto, foi calculada a superfície abrangida, tá? Através da medição do diâmetro em posições opostas, com cálculo, que eu não coloquei aqui para vocês o cálculo, mas aí a gente consegue ter uma ideia, né, da capacidade, né, desse teste de espalhabilidade. Esse procedimento foi repetido, acrescentando-se novas placas em intervalos de 1 minuto, e aí foi registrado aí a superfície abrangida. Ok? Difícil o teste? Não. Não, né? Tá? Os outros testes que eu já tinha comentado com vocês é a exposição, né, a um ambiente com sol direto, com sol indireto, ambiente escuro, né? Então, assim, em hipótese alguma, a gente coloca as amostras direto ao sol. Então, elas são colocadas em um ambiente interno lá do laboratório, da farmácia, que pode ser a sala, né, eles colocaram aqui como a sala de residência, o ambiente da farmácia de manipulação, laboratório, prateleira, tá? E aí, em algumas vezes, a luz artificial estava acesa e outras não. Tudo bem? Mas a gente não coloca diretamente, né, sobre a exposição solar, tá? E o teste para um ambiente escuro, as amostras foram colocadas em caixa de cartolina espessa, bem tampada, para que não receba nenhum tipo de claridade. E essa caixa foi armazenada em prateleira aberta, né? Era só para evitar aí o contato da luz ambiente com o produto, ok? Então, eles submeteram as amostras dessa maneira, para a gente saber como é que se comporta, né? Na presença de luz, né? Na ausência da luz, tudo bem? O que vocês acham que pode acontecer, né? A exposição solar, que tipo de alteração química geralmente acontece no produto? O que vocês acham que pode acontecer? Derreter. Se a gente está falando de calor, tem essa questão de mudar a viscosidade do produto, tá? Mas só a luz, a claridade. A coloração seria uma... A gente pode ter alteração de coloração também. Você pode induzir oxidação também. Cheiro? Oi? Cheiro, odor? Dependendo das substâncias que são incorporadas, a gente pode ter a oxidação de alguma delas e aí se estabelecer algum odor diferente, tá? Pela a presença da luz solar. Os testes, né, de estabilidade de longo prazo. Então, como eu citei anteriormente, a gente testou as amostras na presença, né, do calor extremo, né, de 40 a 50 graus, e
no ambiente mais gelado, né, em geladeira aí de 30 a 90 dias, tudo bem? Para a gente ver como é que se comporta. Então, em seguida aqui, eu vou mostrar para vocês os dados, os resultados, tá? Eu quero que vocês analisem juntamente comigo, com atenção, tá? No final desses slides, tem algumas questões que vocês vão me responder, tá? Vão enviar para mim referente a esse estudo, tá? Então, eu quero que vocês analisem juntamente comigo para ver se vocês entenderam, né, os achados desse artigo. Bom, o primeiro resultado que eles mostram para a gente é em relação à embalagem final, na verdade, a embalagem plástica do produto, né? O produto foi envasado aí tanto o Lanetti como o Polar Wax. E aqui na exposição em ambiente com o sol direto, né? A exposição à claridade, tá? Isso 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, tá? O que que eles avaliaram? Homogeneidade, brilho, maciez, se tinha um aspecto, uma superfície fina, a opacidade, tá? O fator de espalhabilidade e o comportamento reológico, ok? Analisem, deem uma olhada na tabela, vê se vocês encontram alguma alteração. A alteração aí tá no fator de espalhabilidade, né? No fator de espalhabilidade, mas assim, se você comparar Lanetti com Polar Wax, se você pegar Polar Wax junto com Polar Wax, o valor é bem semelhante. E pegar o Lanetti, comparar com Lanetti, Lanetti também é bem próximo. Sim, comparando o mesma substância aí, o mesmo produto é semelhante, mas se for comparar um com o outro em relação à espalhabilidade, a diferença é grande, né? É grande, mas aí vocês vão ter que comparar aqui, ó. Sempre você vai olhar o comportamento do Lanetti com 3 meses, com 6, com 9, com 12. Aí depois você vai ver o Polar Wax a mesma coisa. Sempre os mesmos, vocês comparam. Então, mas se for essa tabela aí, praticamente não teve diferença em 12 meses. A diferença então, que teve foi muito pouco somente na espalhabilidade. Só nesse aspecto da viscosidade, né, que tem a ver com a espalhabilidade. Isso. Comportamento reológico se manteve, né, que é pseudoplaco, que eles falam. Ok? Tá, então assim, a exposição, a claridade até 1 ano, né, não houve mudanças nas propriedades físicas, na estabilidade física dessas preparações. Tranquilo aqui? Podemos ir para o próximo? Sim. Pode, tá bom. Aqui nós temos o mesmo produto na embalagem final, que seria o produto na embalagem plástica, agora com o sol indireto. Tá? Então, não está aí com a claridade, né, sobre a sua superfície aí. Tá? 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Também os mesmos fatores analisados, tanto para o Lanetti como para o Polar Wax. Uma olhada. É igual o interior, né, Pro? É igual praticamente o outro, bem pouquinho. Ele não teve diferença, não. Foi o mesmo resultado do anterior. Então, na presença de claridade ou não, o produto se manteve igual. Só o que mudou pouca coisa foi espalhabilidade. Sim. Isso. Concordam comigo? Então, tá bom. Então, em 1 ano, né, com a exposição, o sol indireto, não houve aí alteração do produto. Perfeito.
Agora, no ambiente escuro, que eram as embalagens dentro da cartolina, lá da caixa de cartolina que colocaram, também para embalagem plástica, tá? Também aí uma avaliação durante 1 ano. Ver se mudou alguma coisa. Não, tá a mesma coisa dos outros. Tranquilo, a mesma avaliação. Então, também, no caso aqui, só mudou pouca coisa, a espalhabilidade também. Então, no ambiente escuro, se comportou da mesma maneira. Perfeito? Todo mundo concorda comigo? Sim. Tá bom. Sim, pro. Sim, pro. Sim. Perfeito. Embalagem de vidro, agora, com exposição ao sol direto. Prende esse canarinho aí, velho. Né? Prende esse periquito aí, mano. É a mesma coisa também, vidro. A diferença na espalhabilidade é pequena. É o único fator que está alterando por enquanto. Sim. Ok, vamos para o próximo, então. Ambiente com sol indireto. Também, mesma coisa. Mesma coisa, perfeito. Ambiente escuro. Mesma coisa, pro. Mesma coisa, né? Mesmo comportamento. Ok. Agora vamos ver em relação à temperatura. Então, a gente só viu em relação à claridade, exposição do sol, a claridade ou escuro, tá? Então, aqui vem os testes da estabilidade de longo prazo. Então, os produtos foram colocados, a embalagem plástica foi colocada numa estufa aí de 40 graus. Também 1 mês, 2 meses, 3 meses. Vê se mudou alguma coisa aí. Mudou a opacidade, né? Tipo, ficou translúcido. Opacidade mudou. Ficou translúcido. E o espalhamento, né? A viscosidade. Que alterou pouca coisa, assim, entre as amostras analisadas, se a gente dá uma olhada. Se a gente for comparar com as anteriores, deixa eu mudar aqui rapidamente. Ó, tá entre 3,55, 4,97. Cadê aqui? Mudou pouca coisa também, a temperatura. O fator que a gente viu que modificou aqui é a opacidade. Vocês lembram que foi falado nos slides anterior, esse aspecto translúcido era um defeito aceitável ou inaceitável? Aceitável. Aceitável. Então, até aqui, as nossas amostras ainda estão segurando. Ok. Bom, a embalagem plástica aqui, estufa de 50 graus. 1 mês. Totalmente alterado. Nossa, mudou muita coisa. Tudo, praticamente. Temperatura de 50 graus, as emulsões não aguentaram, tanto o Laneige como o Polar Wax. Então, assim, a questão da homogeneidade, aqui você já teve o quê? Já provavelmente separou as coisas aqui, ó, heterogêneo. Ficou opaco, perdeu o brilho, já teve um aspecto mais fibroso, um aspecto grosseiro, tá? A opacidade mudou. Opalescência é um defeito inaceitável.
E não deu, eles não conseguiram fazer a espalhabilidade, o comportamento reológico, porque as emoções estavam impregnando muito, principalmente da espalhabilidade na placa de acrílico. Então, não estava espalhando, estava impregnando. Então, eles não conseguiram obter aí dados válidos para colocar aqui no gráfico. Ok. Agora vamos ver para embalagem de vidro. Dê uma olhada. Estufa de 40 graus, primeiro. Teve a mudança na opacidade, né? Opacidade, mas ainda é aceitável, né? O translúcido. Sim. Ok. Estufa de 50 graus. Totalmente mudado. Aí já deu ruim. Também deu ruim, né? Tanto para embalagem plástica como a de vidro. As formulações não suportam essa temperatura. Desestabiliza totalmente. Ok. Na geladeira, embalagem de vidro, 5 graus aí, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá opaco. Ele ficou opaco na geladeira. Fica opaco. Vocês lembram como que era no início? Era opaco. Opaco também. Era opaco também. Tá, então tá normal. Concorda comigo? Embalagem plástica na geladeira. Também 1, 2, 3 meses. Também não mudou nada, né? Não. Ok. Continua mesmo. Aqui, ó, embalagem plástica, que é a exposição direta à luz solar. Também 1 mês, 2 meses e 3 meses. Também não teve mudanças. E a embalagem de vidro. Continua, né, a mesma coisa. A mesma coisa que antes, né? A formulação de antes. Isso, exatamente. Assim, o estudo não foi muito difícil, né, de a gente analisar. Não. Todo mundo compreendeu. Coloquei umas questões aqui, tá? Que vocês a gente vai já discutir. Eu quero que vocês coloquem, né, num arquivo e me enviem, tá? Para contar como atividade de vocês. Primeira questão, eu quero que vocês pensem aí. As amostras analisadas apresentaram resultados satisfatórios quanto aos testes de controle de qualidade? Por quê? Sim. Por quê? Acredito que teve alteração. Isso. É porque dentre os testes realizados, né, não teve tanta alteração na formulação. O que alterou foi mais a parte da espatulação. Espalhabilidade. Eu acho que tem são aceitáveis, porque assim, né, do 100% que foi feito os testes, 95% deles foram comprovados com estabilidade. Apenas 5% que não foi, que foi o que passou acima de 50 graus lá na estufa. Então, essa amostra seria se a gente pensar, 50 graus é uma temperatura, vamos falar assim, presente no nosso dia a dia, que poderia desestabilizar uma preparação? Não.
Então, é muito difícil, né, a temperatura, o clima ficar, pelo amor de Deus, né, a gente está morrendo. Mas pelo menos suporta condições ideais para o uso, né? Então, vocês podem colocar que sim, o resultado foi satisfatório, por conta que, dessa forma que você até falou, Fábio, que 95% dos testes, né, foi aprovado, não teve alterações físicas, né, no produto, só a questão da espalhabilidade, mas foi mínima, né, essas alterações, e só a única coisa que nos suportou foi a 50 graus. A questão 2, a gente já respondeu um pouquinho, mas pensem comigo. Quais são as características organolépticas para o creme Laneige e o creme Polar Wax? Em quais situações observamos mudança nessas características? Se eu pergunto aqui quais são essas características organolépticas, vocês vão me dizer o quê? De acordo com o artigo, quais são as características ideais para esses cremes que geralmente eles apresentam? Homogeneidade, Cor, viscosidade. brilho. Ele é homogêneo, ele é liso, Ele é opaco, Cristalino, não? brilhante, né? O aspecto dele é brilhante. fino, Tá? macio. Fino, exatamente. Tem aqui os fatores específicos de espalhabilidade e comportamento, né? Pseudoplástico, tá? Então, quando eu falo nas características organolépticas do produto, que são aqueles parâmetros que geralmente o creme ele vai apresentar. Então, são esses fatores que a gente citou. Em quais situações houve mudança? Que a gente comentou aqui na primeira questão. A espalhabilidade. A espalhabilidade que a gente viu que mudou. Mas, assim, em qual situação submetir essas amostras? Oi? A temperatura? Sim. Quando tanto o Laneige como o Polar Wax, ambas em diferentes embalagens, né? Tanto a plástica como a de vidro, a 50 graus, muda todas as características organolépticas. Em temperatura de 50 graus. Deixa eu carregar aqui, que tá acabando a bateria. Então, a resposta do segundo seria, em temperatura de 50 graus, as características organolépticas se alteram. Se alteram, isso. Deixando o produto de forma insatisfatória, né? Então, assim, não é aceitado o produto após a exposição a 50 graus. A gente não aceita o produto mais. Se altera ficando insatisfatório. Isso. Questão 3. Qual é a importância dos testes a ser de longo prazo? Descreva o que foi feito pelos autores do artigo. Ixi, eu não lembro. Esse a gente vai ter que colocar todos os testes que foram utilizados, professor? Não, aqui, ó, os testes de estabilidade de longo prazo. Ele citou alguns que era de longo prazo. Eu não consegui gravar. Eu lembro que você falou, que mostrou isso. Então, é aqueles testes de exposição à estufa e na geladeira, tá? Aí vocês vão ter que descrever qual foi a temperatura, 40, 50 graus, a geladeira, né, quantos graus e durante quanto tempo, então, foi submetido a essas amostras. E qual que é a importância desses testes?
Assegurar um produto de boa qualidade? Assegurar um produto de boa qualidade a longo prazo, determinar a validade dos nossos produtos, né? Determinar formas de acondicionamento ideal para o nosso produto, porque a gente consegue ter um parâmetro aí do que altera o nosso produto, né? Se é a temperatura, se é a claridade, se tem que guardar na geladeira, se na geladeira conserva mais. Então, seria assegurar, né, um tempo maior de prateleira, né, com segurança, né, esses produtos. E a gente tem que garantir que não vai ter nenhum efeito tóxico, né, posterior a esse período também. Eu poderia dizer, determinar a eficácia do produto por um tempo longo? Sim, por um tempo longo, para garantir a segurança no seu uso. Que nem os autores, eles colocaram. Qual foi o prazo máximo que eles colocaram as amostras no teste? Não vou lembrar. 12 meses, não foi? 12 meses. Vocês acham que 12 meses 12 é meses. suficiente? Então, mas 12 meses é suficiente para a gente garantir total segurança? Sim, porque se dentro do estudo que foi feito, de estabilidade do produto, de aceitação do produto, sem ter nenhum tipo de alteração, foi para 12 meses, até aquilo ali foi estudado. Agora, se passar disso daí, não tiver teste, não tem como garantir o produto. Que nem esses produtos manipulados, eles não tinham princípio ativo, né? Nenhum fármaco incorporado. Mas se a gente pensasse, né, na manipulação de um produto com um fármaco aí, tá? Então, assim, dentro da nossa farmácia, a gente controla a validade. E na casa das pessoas, será que eles vão seguir à risca o prazo de validade dos produtos? Então, assim, Uma boa parte, não. o ideal, dependendo do tipo de fármaco incorporado, é fazer, né, até um período mais prolongado, que eles citaram lá 48 meses. Eles chegaram a falar aqui que o ideal seria isso. Então, para a gente ter uma margem de segurança maior para a população, para a gente garantir que não vai ter nenhum efeito tóxico, nenhuma mudança brusca que vá causar um efeito deletério na saúde, entendeu? Ok. Ok. Então, tá bom. Questão 4. Os testes apresentaram diferenças na qualidade dos produtos quando acondicionado em embalagens de vidro e embalagens de plástico? Não. Não teve diferenças, exatamente, tá? Então, para todos os testes empregados, né, o produto não, tipo assim, a embalagem não interferiu na estabilidade do produto. Que isso é muito bom para ser avaliado, porque às vezes a gente tem alguma interação dos constituintes da formulação com a embalagem, né? E isso pode desestabilizar a formulação. Por isso que nesse teste, pelo menos, eles avaliaram 2 tipos de embalagens aí, para identificar, né, qual seria a melhor para condicionar o produto. Em questão de estabilidade, né? Tem a questão também do controle microbiológico, aí depende do tipo de embalagem, a boca, né? A abertura dessa embalagem para você evitar a contaminação, se é de rosquear, se é aqueles que a gente, né, aperta para pegar o produto, para não ter nenhum contato com o meio externo. Então, aí isso vai levar para a questão da estabilidade microbiológica, né? O contato com o meio externo, que pode favorecer a contaminação microbiana. Ok. A questão 5, a gente já respondeu, mas vocês lembram? Essas formulações, tanto a Lanete como a Polawax, elas são óleo-água ou água-óleo?
Água em óleo. Não, tem mais Água em óleo do que óleo? água. Então não é? Óleo e Óleo água, em água. não é? Óleo em água, a nossa preparação. Tem mais água do que óleo, as duas. Então, é óleo em água. Que tem mais, pouco óleo e muita água. Isso. É mesmo, eu confundi. É isso aí, né? Certinho. Bom, junto com essas respostas que vocês estão anotando aí, vocês vão fazer uma pesquisa para mim, né? Sobre o creme Laneige e o Polar Wax, tá? Sobre essas ceras que a gente utiliza para manipular as emoções, diferenciando as propriedades, que um é aniônico, o outro é não iônico. Eu quero saber o que isso interfere numa emoção, né? A questão da aceitação, tipo assim, comercialmente, qual que é mais utilizado, por quais questões, né? Se é mais fácil de manipular, ou o aspecto final é mais aceitável para um do que para outro. Questão de incompatibilidade, se tem algum componente que não pode ser incorporado nesse tipo de cera emulsificante, tá? E se tiver algum cuidado aí para manipular esses produtos. Então, eu quero que vocês diferenciem aí uma emulsão de Laneige e uma emulsão de Polar Wax, tá? Para diferenciar para a gente saber, né? Qual que seria melhor, né? Qual que é mais aceitável, qual que é mais difícil de ser manipulada. Uma tem que tomar mais cuidado na hora de manipular, porque pode desestabilizar a preparação, separar as fases mais facilmente. Então, eu quero que vocês pesquisem isso daqui. Então, se possível, né, utilizar aí mais de uma fonte, tá? Eu aconselho vocês a utilizarem a farmacopeia, ok? Lá tem informações sobre essas ceras e vocês podem utilizar outras fontes para complementar, né, essas informações. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito difícil? Não, essa tá tranquila. Tá, então tá bom. Ficou alguma dúvida? Por Não. enquanto, não. Tá de boa. Então tá certo. Tá de boa. Não, Nas próximas aulas prometo complicar. Esse trabalho é para entregar quando, Pro? Deixa eu pensar. Em 2 semanas vocês conseguem? Uhum. Bom, Ok. Daqui eu 2 semanas vai ser que dia, Pro? Deixa manda eu pro. conferir. Eu vou mandar na quarta-feira, posso? Já, né? Não, se quiser mandar na quarta, eu Dia 11, Pro. deixa eu ver aqui no calendário. É por e-mail? Dia 11, isso mesmo. Isso, Legal. pode mandar por e-mail. Tá. Me mandem por e-mail. Tá? Então, assim, pelo menos mais de uma referência bibliográfica. Eu quero ver no final lá a referência. Aqui. E aí vocês formatem um pouquinho o trabalho, tá? Para não entregar copia e cola aí da internet direto. É bom, né? Ai, eu gostei. Então tá bom, Pro. Por hoje é só? Por hoje é só, tá? Espero que vocês estejam bem, todos vocês. Sim, E graças eu vou colocar a Deus. essa aula. Amém. Eu vou colocar essa aula no Ava. Assim que eu tiver a gravação, eu também coloco a gravação da aula, o link no Ava também, tá? Junto com o material, né, dessa aula em PDF, para vocês terem acesso. Okay? Legal, Então, professora. Obrigada, boa noite. boa noite para Ok. vocês também, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa aí, vocês me procuram.